Amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Quero saudar todos na paz do Senhor. Amém. Uma alegria muito grande poder contar com a visita dos irmãos aqui pela primeira vez, né? Não vou citar o nome de todos, não sei de todos, né? Mas sejam bem-vindos em nome de Jesus. Se nós estamos felizes, quanto mais Jesus, né? Mas nós vamos cantar um corinho assim, e os irmãos podem se cumprimentar à vontade aí. Esta casa é chamada casa de oração, onde os crentes se reúnem em congregação. Esta casa é chamada casa de oração, onde os crentes se reúnem em congregação. É bom estar aqui, que bom que você veio, é grande minha alegria ter você em nosso meio. Jesus Cristo está presente, meu coração está cheio, quero dividir com você. Que bom que você veio, quero dividir com você. Que bom que você veio, que bom que você veio hoje na casa de Deus. Que bom que você veio hoje na casa de Deus. Que bom que você veio hoje na casa de Deus. Oh, que maravilha, aleluia, glória a Deus. Oh, que maravilha, aleluia, glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, podem sentar glorificando a Deus. Com alegria muito grande em nosso coração poder recebê-los aqui, como já mencionei. E Deus seja louvado com a sua presença. Amém? A tua presença aqui é um louvor ao nosso Deus. Amém? Meus queridos, eu tinha prometido aos irmãos que eu gostaria de trazer alguma coisa sobre escatologia, né? Porque nós, na verdade, às vezes até falamos pouco. Falamos muito das coisas que já aconteceram. Está registrado na Bíblia. Mas nós precisamos falar também da verdadeira revelação. O livro de Apocalipse. A revelação, a palavra de Deus. Irmãos, aquilo que realmente é avivamento. O avivamento, meus amados, para muitos tem um significado diferente, né? Um avivamento mais agitação. Para nós, o avivamento que aviva a igreja é a palavra de Deus, que desperta. Às vezes nós estamos meio sonolentos na fé, né? E a palavra desperta. Hoje eu estava, irmãos, à tarde, deitei um pouquinho para descansar, para viajar, estava sonolento, mas lembrando da palavra, que eu precisava estudar um pouquinho, para poder falar algo para os irmãos. O Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele nos usa. Às vezes a pessoa diz, não precisa se preocupar, é só abrir a boca que o Espírito Santo de Deus enche. Eu não penso assim. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai tocar no nosso coração, ele vai despertar no nosso coração aquilo que nós lemos ou ouvimos. Né? Se nós lemos e ouvimos algo da palavra de Deus, ela vai ficar armazenada um tempo, pelo tempo que Deus quiser. E o dia que Ele quer revelar, Ele revela. Essa é a palavra de Deus. E aí comecei a estudar, até passei do horário um pouco, né? Mas graças a Deus eu pude fazer um resumo aqui sobre as dispensações. Então, começando aqui, nós temos 7 dispensações na história bíblica, na história da humanidade. A primeira dispensação é a da inocência.
teve seu início no jardim do Éden, pois o homem ainda não havia desobedecido a Deus e vivia em plena comunhão com Deus, até ser expulso do jardim do Éden. Amém? A primeira dispensação, a inocência. O homem, na sua inocência, ele tinha plena comunhão com Deus. Deus ia no jardim, falava com ele, né? O Adão e Eva. Eles tinham uma intimidade tão maravilhosa. E Deus amava e ama essa intimidade com o homem. A segunda dispensação, a consciência. Falhando o homem, passou a viver pela consciência. Essa dispensação durou desde a queda do homem no jardim do Éden, mais ou menos meados de 1656 anos. Com a consciência despertada, o homem passa a viver e experimentar o bem e o mal. Agora, irmãos, é consciência. Essa foi a segunda dispensação, 1656 anos aproximadamente. Está registrado no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5 e 6, versículo 17, algumas referências. E o resultado da consciência, os irmãos sabem, foi o dilúvio. Quando o homem estava inocente, era o paraíso. Mas quando ele teve consciência das coisas, após ele ter desobedecido a Deus, ele provou do bem e do mal. E Deus tinha preparado só o bem. Mas ele provou o bem e o mal. Deus criou, irmãos, até o mal. Que isso, pastor? Sim, criou. Deus criou Lúcifer. E ele, pela desobediência, era... Lúcifer quer dizer um anjo de luz, ou iluminado. E ele, pela desobediência a Deus, ele foi expulso do céu antes da consumação do mundo, como nós sabemos. Ele e terceira parte dos seus subordinados. Mas não vamos falar sobre isso, só para nós entender. Então, a consciência, o homem estava consciente e provou daquilo que Deus não desejava para ele, o bem e o mal. E agora ele é consciente. E Deus, mesmo assim, durante esse período, ele achou graça em Noé. E mandou que Noé preparasse uma arca para que tivesse uma oportunidade. Porque ele ama tanto a criação, ele ama tanto, que ele abriu uma oportunidade. Mesmo que o homem tenha desobedecido naquele paraíso em que vivia, Deus ainda abriu uma oportunidade. O homem quis provar do bem e do mal. É assim mesmo, é a natureza humana. Às vezes a gente fica pensando, mas por que, Senhor, que eu faço o que eu não queria? Né? Eu digo que eu não quero, faço o que não quero, mas o que quero não faço, disse o apóstolo Paulo. Né? É a natureza. Mas Deus é misericordioso que Ele mandou construir uma arca, para que o homem pudesse ter uma oportunidade de salvação. Juntamente também mandou que Noé colocasse os animais ali, como os irmãos sabem. Eu estou resumindo para ir rápido. Essa é uma história que todos nós conhecemos, para a honra e glória de Jesus. Em toda a humanidade consciente, eu observo, irmãos, que se nós olhar, a boa consciência era de Noé e sua família, 8 almas que foram salvas na arca, que não morreram no dilúvio. Louvado seja o nome de Jesus. E durou esse tempo, 1656 anos. A terceira dispensação do governo, o governo humano. Essa é a terceira dispensação. E essa durou desde o dilúvio até a chamada de Abraão. 427 anos, dando início à formação das nações-estados, como por exemplo, Babel, Assur, Mizraim, e entre outras,
a divisão da terra, a lei do mais forte começou a reinar. Gênesis capítulo 10, 25. A ordem divina foi esta: se o homem derramar sangue do homem, pelo homem será derramado o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Gênesis capítulo 9, 6. 427 anos durou essa dispensação. A quarta dispensação, a patriarcal, os patriarcas. Essa inicia a partir da aliança feita entre Deus e Abraão, cerca de 1960 a.C., o que durou 427 anos depois do dilúvio, perdurando 430 anos, e termina quando Deus estabelece a lei no Monte Sinai. Amém? Amém. Não vamos falar sobre a lei, porque é um estudo muito grande, né? Então essa foi a quarta dispensação, onde Deus estabeleceu a lei, porque antes era olho por olho, dente por dente. Então Deus colocou uma lei, porque o homem sempre foi desobediente, até mesmo entre si, né? Quando eles começaram a estabelecer as nações, estados, todos nós sabemos que começou a dar guerra. Queriam uns ser mais que os outros, queriam dominar uns aos outros. Vamos para a quinta dispensação, a dispensação da lei. Esta prolongou-se do Sinai ao Calvário, até a crucificação de Cristo, mais ou menos 1430 anos. Amém? Os irmãos vão entender porque eu estou falando de dispensação. Agora nós estamos na sexta dispensação, a que nós estamos vivendo, mas são 7. Nós estamos na sexta, a dispensação da graça, a crucificação. Passou-se, depois Deus ter estabelecido a lei através de Moisés, 1430 anos. Depois, para o cumprimento da palavra, Jesus, ele veio para os seus. 430 anos o povo foi instruído pela palavra. Os fariseus, eles tinham conhecimento da palavra. Era uma lei em que todo filho era instruído, todo filho hebreu era instruído pela palavra. Ele tinha que conhecer. Era a lei. 1430 anos, Deus trabalhando na vida do ser humano. Mas não tinha condições. Deus viu que ainda não era possível o ser humano ser salvo. Então ele enviou Jesus Cristo, que estabeleceu a dispensação que nós estamos vivendo hoje, a graça. Amém? Queridos, nós estamos vivendo num tempo, a única dispensação que não se tem uma previsão de quanto tempo vai durar. Mas o que nós estudamos, e como foi muito bem colocado pelo irmão Hélio, está chegando a hora. Aleluia, Jesus. Está chegando o momento. Aleluia. Nós não sabemos quantos dias vai durar, porque a Bíblia não registra. As outras nós podemos falar aqui e registrar, como nós falei aqui, 427 anos, 1430 a da lei. Mas esta que nós estamos vivendo não tem tempo. Agora eu vou além um pouquinho. A sétima dispensação, o milênio. Essa é 1000 anos. A futura é 1000 anos.
Mas nós vamos voltar para o que nós estamos vivendo. Porque esta dispensação que estamos vivendo pode nos preparar e nos dar a oportunidade de viver para a eternidade. Irmãos, a graça significa favor imerecido. Eu não merecia nem estar aqui. Mas pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, Ele achou graça em mim e disse: vamos tirar o Abel de lá e vamos botar lá. E vamos fazer dele o que nós queremos. E que maravilha quando nós dissemos para Deus: Senhor, eis-me aqui, faz de mim o que o Senhor deseja fazer. Eis-me aqui para que o Senhor faça de mim um instrumento da tua vontade. Queridos, na dispensação da graça nós temos a oportunidade de aceitar Jesus na nossa vida, de aceitar o sacrifício de Jesus. Outro dia eu preguei agora no domingo da Santa Ceia. Ele disse: eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer este pão e beber deste sangue, terá vida. Porém, quem não comer e não beber, não terá vida. E na época que Jesus pregou esse texto, que agora o Senhor está me revelando, não estava aqui no esboço, os fariseus homens, até mesmo os discípulos dele, não resistiram. É dura esta palavra, não dá para nós. Ora, então nós vamos ter que comer a carne deste profeta e beber o sangue desse profeta. Não dá. É difícil. Só que Jesus estava falando, simbolicamente, ele estava falando que ele era o pão. Hoje, irmãos, hoje, as pessoas interpretam que Jesus é o pão da Santa Ceia. Ah, então se eu como o pão da Santa Ceia e eu tomo o vinho, eu estou salvo. Não é bem por aí. Quando Jesus disse comer esta carne, ele estava vivo, como homem. Esse corpo que vai ser partido por vós, esse sangue que vai ser derramado, vocês vão ter que beber. Pô, se fosse nos dias de hoje é difícil. Se eu dissesse para vocês assim: olha, eu vou morrer, vocês vão ter que comer a minha carne. Tinha que estar muito preparado para entender o que Jesus disse. Não é verdadeiramente o material, ele estava falando de espiritual. Ele estava dizendo que o sacrifício dele, se alguém aceitasse o sacrifício que ele ia se pôr por nós, se alguém aceitasse o sacrifício, era como se a carne dele ia ser alimento. E o sangue. Amém? Naqueles dias, eles não conseguiram entender isso. Não é possível uma coisa dessa. É duro para nós essa palavra. Então foram saindo. E Jesus olhou para os discípulos, apóstolos, e disse: vocês? E eles disseram: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra da verdade. E verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles receberam a revelação de Deus. E Jesus disse: foi o Pai que vos revelou. E convém que nenhum daqueles que veio até mim, que o Pai enviou, convém que não se perca. Amém? Então, despertando em nós, irmãos, a dispensação da graça, o pão que nós comemos na Santa Ceia, ele representa. Não há uma transformação. Senhor, transforma esse pão no corpo de Jesus. Não é possível. Isso é transubstanciação. Não há possibilidade de fazer isso. Jesus, ele mostrou esse pão. Façam isso em memória de mim. Vai ser símbolo. Então, os símbolos que nós guardamos é o pão e o cálice, o sangue. E quando nós comemos este pão e bebemos esse cálice, nós estamos relembrando a última ceia que ele serviu. Como é que ele ia transformar aquele pão no corpo dele se ele ainda estava ali, não tinha sido partido? E ele pegou o pão e partiu.
Então é uma demonstração de como seria no futuro. E ele diz para fazer isso em memória dele. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, nos dias passados, como eu falei aqui, muitos não conseguiram entender e não aceitavam o sacrifício que ia ser feito. Mas hoje, há mais de 2000 anos, nós sabemos que foi realizado esse sacrifício. Mas muitas pessoas não conseguem receber essa palavra, aceitar esse sacrifício, comer esse pão espiritual, comer esse alimento. Quem não come desse pão não tem vida, mas quem come viverá para sempre. Nós vamos viver, se assim procedermos, na presença do nosso Deus, nós vamos viver esta dispensação, que não tem dias, não sabemos quantos dias, não tem dias previstos. Vamos viver esta. Vamos reinar com Cristo no milênio e estar com Ele de eternidade para a eternidade. Ora, o quanto é importante nós entender a palavra de Deus, irmãos. A emoção é muito bom, o louvor é muito bom, é maravilhoso. A oração nos firma na presença de Deus. A palavra oração significa uma aproximação da pessoa a Deus. Mas a palavra de Deus, a palavra é o próprio Deus revelando-se para nós. A verdadeira revelação, Cristo revelou-se, veio como homem e se revelou ao mundo. Morreu, viveu aqui, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E hoje vive. E Ele está aqui nessa noite. Na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Jesus se faz presente aqui porque Ele prometeu: aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Mas é estar no nome, né? Não é apenas usar o nome, estar no nome de Jesus. Quando a pessoa vai para a igreja, ela vai pedindo a Deus: Senhor, hoje eu quero ter um encontro contigo. Bom, então está confirmando que Jesus vai estar lá, vai ter um encontro com Ele. E Ele está aqui nessa noite. Amém. Glória a Deus. E Ele está aqui, Ele está tocando no teu coração. Esse é o verdadeiro avivamento. O avivamento é quando nós sentimos a presença de Deus através da sua palavra. Queridos, é tempo de nós observar que nós não podemos ir à igreja como... A igreja não pode ser para nós apenas um clube, a igreja não pode ser para nós apenas uma diversão, a igreja não pode ser um passatempo. A igreja para nós é o encontro vivo com Deus. É o encontro vivo. Claro que o Senhor, como a irmã cantou aqui, que o Senhor esteja sempre em nós todos os dias, e nós estejamos sempre nele todos os dias. Mas a igreja que nós adoramos, onde nós adoramos a Deus, que na verdade somos nós e não o templo, a igreja reunida, ela dá oportunidade para que se cumpra a profecia. Ah, mas eu não vou ir no culto hoje, que vai estar só a irmã Vera e a irmã Jurema no culto de quinta. Mas vai se cumprir a profecia. Porque se elas estiverem no nome, elas estão dando oportunidade para que a palavra de Deus se cumpra. Aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Deram uma oportunidade para que Deus pudesse cumprir. E Deus pode todas as coisas, mas que Ele, através do seu servo, da sua serva, Ele cumprisse a sua promessa. Amém? Dispensação da graça, a qual nós não temos o tempo. Pode acontecer essa noite. De repente, não dá tempo para a pessoa fazer algumas coisas. Às vezes a pessoa tem que fazer muitas coisas. Por exemplo, tem que batizar, tem que se batizar. Pode não dar tempo. Mas eu digo uma coisa. Se você fizer um propósito de Deus e aceitar essa graça no seu coração hoje, aceitar esse favor, você pensa: puxa, Jesus
sendo o Filho de Deus, desceu nessa terra como homem, viveu como homem, sentiu dores, fome, sede, frio, calor, conforme nós. Porque a Bíblia diz que ele veio como homem, mesmo sendo Deus, mas não tomou por usurpação de ser Deus, mas viveu como homem e sofreu como homem. E se nós aceitarmos esse sacrifício no nosso coração hoje, essa graça, esse favor merecido, reconhecer dentro de nós, Jesus entregou a sua vida por mim. E eu, o que estou fazendo por Ele? Eu estou reconhecendo verdadeiramente a graça? Será que eu estou vivendo na graça, mas não estou reconhecendo a graça? Precisamos reconhecer a graça que estamos vivendo. Para quê? Para não estar desprevenido naquele momento do arrebatamento. Nós sabemos que a graça, ou a dispensação que estamos vivendo, a sexta dispensação, ela vai até o arrebatamento. Quando é o arrebatamento? Não sei. Mas sei que vai acontecer. A qualquer momento. Tudo está dizendo. Como o irmão falou aqui, o noticiário, os acontecimentos, as últimas coisas. Deus só está esperando o momento certo. Para nós, irmãos, para Deus, melhor, um dia como mil anos. Mil anos é como um dia, né? Nosso tempo não é o mesmo. Nosso tempo aqui é dia e noite. Nós precisamos da lua e do sol. Precisamos desses dois tempos. A noite para descansar, o dia para trabalhar. Precisamos do sol para nos iluminar. Mas lá, na eternidade, Ele é a própria luz. Aleluia. Eu tenho que me conter aqui, irmãos, porque a glória de Deus é tão forte quando nós falamos conforme Ele deseja. E nós temos que controlar, porque emoção é uma coisa e unção é outra. É parecido, né? Se eu me deixar levar pela emoção, eu pulo e viro cambota aqui, e faço pirueta, e sim, faço coisas da carne misturado, mas eu não quero emoção, eu quero unção. Eu não quero usar o Espírito Santo, eu quero que o Espírito Santo me use. Senão não vale a pena servir o Senhor. Usar o Espírito Santo, usar aquilo que é santo, de maneira nenhuma. Nós vamos nos posicionar para ser usado por Ele. Amém? E pode acontecer, irmãos, esta noite. Nós temos um exemplo, que se nós aceitar a graça hoje, nós temos um exemplo, que é possível. Mas eu nem me batizei, porque eu estou com a minha vida toda enrolada, enredada, mas é possível aceitar a graça. Porque no momento que a pessoa aceita a graça, os pecados, mas tem que aceitar de coração, né? Não é aceitar por fora. Deus conhece o nosso íntimo, o nosso coração. Quando nós aceitamos, deixamos essa chama queimar na nossa alma, acontece que nem aconteceu na cruz com aquele ladrão. Aquele homem, todo mundo sabe pela história que ele era um dos piores salteadores da época. Os dois, um de cada lado. Um aceitou a graça, um aceitou, o outro não, o outro blasfemou. Se tu verdadeiramente és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti e a ti mesmo. E o outro disse para ele: cala-te, porque tu não sabes o que dizes. Nós estamos aqui porque merecemos estar pelos nossos feitos, mas este nada fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele aceitou a graça.
mesmo cheio de defeito. E Jesus, conhecendo o coração dele, disse: hoje mesmo estarás comigo no reino do meu Pai. Hoje mesmo você pode estar no reino do Pai. Hoje você pode estar. Porque, irmãos, todos nós somos falhos e pecadores. Não podemos botar uma gravata, que eu estou de gravata, né? E bancar o santo e achar que os outros não são. Só que não santifica ninguém, é só uma aparência entre nós. É aqui, ó. Aqui dentro. O exterior não quer dizer nada. Agora, quando nós aceitamos essa graça, irmãos, no nosso coração, bom, aí Jesus pode vir essa noite. Porque os meus pecados foram perdoados. Não deu tempo de eu me batizar? Não deu. Não deu tempo de eu consertar alguma coisa na minha vida? Não deu. Mas porque não é o eu consertar. Jesus consertou. Quando eu aceitei, Jesus consertou. Ah, mas faltava o pastor batizar. Vale mais o conserto de Jesus ou o ato do pastor levar alguém na água e batizar? O que vale é o conserto de Jesus. Amém? O batismo é um complemento da palavra. Nós cumprimos a vontade do Senhor. Mas não adianta ir lá no arroio ou no rio, mas não aceitou a graça. Não reconheceu a graça na alma. Eu vou lá e batizo. A pessoa diz: eu quero me batizar, pastor. Vou lá e batizo. Essa é a minha parte humana, do homem. Ir lá e cumprir a palavra. Vou lá, como nós fizemos agora o último, para a honra e glória de Jesus, né? 1 ano trabalhando aqui e nasceu uma alma para Jesus. Irmão João, glória a Deus. Amém? Fizemos o ato do batismo. Que bom, se cumpriu a nossa parte. Mas tem a de Deus. E principalmente a dele. O batizando, quando ele vai se batizar, ele tem que ter a graça no coração. Senão, irmãos, vai patinar. Não vou dizer que não vai adiantar, mas vai patinar, vai ser mais difícil. Agora, quando ele tem a graça, oh Deus! Irmãos, eu já vi pessoas sendo batizadas na água e batizadas com o Espírito Santo. Começar a falar em mistério com Deus. Aleluia! E às vezes a pessoa quer saber o que está falando com Deus. Olha, é mistério. Quando falamos, quando oramos em línguas estranhas, nem tente interpretar. É um mistério. É o nosso espírito